Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Christian Perrone. Eu estou em Gramado, no Rio Grande do Sul. Sou um homem branco, de olhos azuis, cabelo loiro. Tô com uma manta colorida aqui e um blazer, tá? Vou conversar com vocês, então, sobre um dos temas que me parecem mais interessantes da nossa realidade atual, que é essa intersecção entre ética e proteção de dados e todos os riscos que aparecem no nosso dia a dia, justamente agora por uma falta de cuidado no uso dos dados ou uma falta de cuidados na segurança dos nossos dados pessoais, né? Eu acho que vendo o quanto vocês estavam escutando sobre quanto os dados podem ser extremamente úteis, particularmente dados abertos, e a utilização que a gente pode ter com eles, já nos mostra o quanto, efetivamente, aquela ideia de, eu não preciso me importar com a minha privacidade, eu não preciso me importar com proteção de dados, porque eu não tenho nada a esconder. Ou então, por que alguma empresa ou alguém vai usar os meus dados de maneira negativa? Não, imagina, efetivamente os nossos dados não são muito pouco, né? Só o meu CPF que eu dou na farmácia, é só o meu nome que eu deixo disponível, é só o meu endereço que está aí, mas na realidade, às vezes com pequenos pedaços de informação, a gente pode chegar a situações muito complexas e impactar de maneira muito efetiva no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Um dos fatores que talvez nos chamou mais atenção nos últimos, 5 anos, foi o quanto uma empresa chamada Cambridge Analytica, uma empresa lá que estava no Reino Unido, conseguiu utilizar dados coletados por uma rede social para auxiliar num processo de influenciar uma série de eleições, mais que tudo as eleições do Trump, as primeiras eleições que o Trump participou, ex-presidente dos Estados Unidos. Então, isso nos mostrou efetivamente para a sociedade o quanto esse dia a dia, o quanto dados especificamente, mesmo aqueles dados bem simples, dados que parecem extremamente inocentes, podem ter um impacto muito grande na nossa percepção da realidade, no quanto nós efetivamente vivenciamos, tá, a nossa vida no espaço digital, né? Eu sempre gosto de mencionar 2 exemplos que me parecem sempre muito interessantes, tá? Também nessa mesma época lá dos anos de 2016, 2017, se fez dois estudos, né, para tentar imaginar o quanto você poderia tirar de informações, o quanto você poderia inferir de informações sobre uma determinada pessoa com um único elemento, o elemento chamado você curtir uma determinada foto ou não curtir uma determinada foto, tá? E aí o primeiro estudo que foi feito, né, o primeiro teste que foi feito era com batatinhas fritas. Aquelas batatinhas fritas diferentes, aquelas que parecem encaracoladas, né, que eles chamam de curly fries, tá? E quando a pessoa curtia ou não curtia essa determinada foto, se poderia inferir sobre essa pessoa se ela era altamente inteligente ou não. Olha que dado completamente deslocado, tão diferente, e que nós nunca teríamos pensado que existiria, poderia ser retirado a partir de um mero curtir, uma coisa tão sem impacto, uma coisa tão inócua como curtir uma foto numa rede social. O segundo teste foi ainda mais impactante, porque se tratava de uma característica muito sensível, né? Que era a orientação política das pessoas. A partir de uma foto, também, de novo, mesmo sistema, né? De você curtir ou não uma determinada foto, né? Você poderia inferir se a pessoa era mais de esquerda ou mais de direita. Essa era uma foto muito simples, era de um chocolate, tá? Um Kit Kat, efetivamente, tá? Então, se você curtia, você poderia inferir a informação de se a pessoa era de direita ou de esquerda. E a partir dessas inferências, você pode, então, utilizar isso fazendo uma série de funções muito diferentes, que aí daí advém, né? No caso, por exemplo, da Cambridge Analytica, ela, inclusive, influenciou a percepção de um espaço eleitoral. Então, é importante a gente imaginar o quanto, então,
os dados pessoais, o tipo de proteção de dados pessoais, o quanto pode existir ou não vazamento de dados pessoais, pode ser utilizado para uma modificação da sociedade, inclusive uma manipulação de uma determinada eleição ou não. Tá? Então, a grande questão é aqui. Tá? Por um lado, nós temos os usos extremamente benéficos de dados pessoais e de dados abertos, e uma série de outras questões relacionadas a dados. Por outro lado, existe a possibilidade de usos não tão benéficos. Tá? E aí vem no sentido, assim, os usos não tão benéficos, muitas vezes, eles vêm até de uma busca de intenções muito positivas, inclusive, né? Você pode querer estabelecer sistemas de, por exemplo, uma inteligência artificial que vai te auxiliar no processo de entrega de um serviço público. Então, ela vai tentar buscar características pessoais, características importantes, para saber se essa pessoa vai poder ou não fraudar o sistema e para você poder entregar, então, um serviço público, como, por exemplo, benefício emergencial, né? Que você entrega uma série de dados para que um sistema possa analisar se aqueles dados você atinge os critérios necessários e aí você ter acesso a esse benefício. Então, a intenção é extremamente positiva, né? A intenção é você entregar às pessoas que mais necessitam, né, aquele benefício específico que foi criado justamente para melhorar a vida dessas pessoas. Mas o que acontece quando você utiliza esse mesmo sistema e os dados gerados por esse mesmo sistema de uma maneira que não eram imaginadas por aquelas pessoas? Imagina que você usa todos aqueles dados que foram entregues para o benefício emergencial para depois fazer uma análise, por exemplo, com relação se a pessoa participou ou não de um crime, porque você tem uma série de dados que indicam, por exemplo, onde a pessoa está, a origem étnico-social, você tem a questão econômica, você tem uma série de outros dados que podem ser interessantes para uma análise policial, uma investigação criminal, ou para fazer uma análise com relação a uma outra questão, um outro benefício que você pode vir a ter ou não acesso. Então, digamos assim, quando você entrega uma série de dados pessoais, ainda que seja por uma intenção extremamente positiva, você tem que lembrar que isso pode gerar uma série de riscos. Primeiro, porque esses dados podem ser reutilizados para fins não necessariamente presentes na origem inicial da sua entrega de dados. Segundo, porque pode gerar dados que você não estava esperando, como essas inferências que eu comentei. E terceiro, porque esses dados, se não forem bem guardados, eles podem ser acessados de maneira não autorizada. Seja porque os procedimentos de acesso são muito amplos, ou seja, uma pessoa que não era a pessoa específica que deveria ter acesso a esse dado pode ter acesso a eles, ou então porque eles não foram resguardados de uma maneira correta e então ocorrem os famosos vazamentos de dados. Tá? E aí, quando a gente fala desse terceiro momento de risco, que são os vazamentos de dados, a gente vê no nosso dia a dia o impacto que você tem quando o sistema não foi muito bem pensado para garantir, então, que esses dados não caiam em mãos ilegítimas, não caiam em acessos inesperados, para usos não proporcionados, não imaginados desde o início. E aí vem aquilo que apareceu em uma série de discussões aqui, aquelas fraudes relacionadas ao WhatsApp, aquelas fraudes relacionadas a acessos a banco. Até teve um caso que se tornou provavelmente anedótico, não sei o quanto efetivamente real ocorreu, mas é um caso específico de uma pessoa que recebeu uma ligação dizendo que ia receber um brinde, né? Inclusive um brinde de uma empresa extremamente famosa. Quando a pessoa bateu na porta e recebeu esse brinde, disseram, eu preciso tirar uma foto com esse brinde para provar que efetivamente foi entregue esse brinde. A pessoa entregou, deixou que tivesse uma foto, só que nesse momento, esse suposto tirar fotos, na realidade, estava utilizando
realizando um reconhecimento facial, uma biometria facial da pessoa, e utilizaram, inclusive, para fazer um financiamento em nome dessa pessoa de um valor muito elevado, etc. Ou seja, se mal utilizaram esses dados extremamente pessoais, extremamente sensíveis com os dados biométricos específicos da pessoa para um fim que a pessoa nunca teria consentido ou então completamente inesperado por essa pessoa. O que nós temos aqui? Tá? Agora, como se junta todos esses riscos com a ideia de um pensamento ético relacionado à proteção de dados? Porque muitas vezes, de um ponto de vista do programador, de um ponto de vista daquela pessoa que está desenvolvendo, tá, o sistema que vai utilizar dados pessoais, ele está mais pensando de um ponto de vista de tornar esse sistema mais efetivo, e às vezes o que ele pensa que é segurança para o sistema, como por exemplo, você usar uma biometria facial, porque vai gerar mais segurança com relação à autenticação dessa pessoa, ou seja, você saber exatamente a identidade de quem está utilizando aquele sistema, na realidade, acaba tendo consequências, muitas vezes, inesperadas. Consequências, inclusive, que impactam no dia a dia da pessoa muito além do que ela podia imaginar. Então, quando você tem aquela discussão relacionada sobre como você vai utilizar aqueles dados de uma maneira segura ou de uma maneira efetiva, na realidade, esses são somente dois valores que têm que ser pensados quando você for estruturar os sistemas que vão utilizar dados pessoais. Existem muitos outros valores éticos que têm que ser pensados também, como, por exemplo, o valor de minimização do impacto que pode vir a ter na vida da pessoa. Outro valor ético muito importante que tem que ser pensado é que não é somente a segurança para a empresa, mas também a segurança para o indivíduo. Será que é necessário você utilizar o sistema biométrico para você pedir ou não um financiamento bancário? Será que este é o melhor mecanismo de você ter, de proteger os dados da pessoa, ter a identidade da pessoa correta e autenticar que essa é a pessoa que está aí? Será que esse é o melhor sistema? E por último, você também tem que pensar do ponto de vista de ao método que você utilizou, se ele foi favorável à pessoa, ao indivíduo especificamente, no contexto de proteger o indivíduo, inclusive das suas péssimas escolhas que podem ter. O que eu quero dizer isso? Por exemplo, quando você tem um método que pede uma senha, se você criou um mecanismo que permita que você utilize uma senha muito fácil, a própria pessoa pode não estar resguardando os seus próprios sistemas, a sua própria segurança. Então, você tem que estabelecer sistemas pensados, inclusive para facilitar, melhorar a própria segurança que a pessoa vai ter no seu dia a dia. Então, ter uma senha mais complexa ou obrigar que a pessoa coloque uma senha mais complexa gera maior segurança. Tá? Por último, eu gosto de entrar num elemento muito importante aqui sobre o design, desenvolvimento e implementação de ferramentas que utilizam dados pessoais, que elas têm que ser pensadas também de um ponto de vista, melhor, de um ponto de vista que seja, por um lado, inclusivo e, por outro lado, diverso. Por que eu digo isso? Tá? Existe uma série de ferramentas que são desenvolvidas que não necessariamente são pensadas de um ponto de vista de ter acesso a todas as pessoas, né? Vamos pensar, se você utilizou essa ferramenta biométrica, será que ela foi pensada para reconhecer todos os tipos de rosto? Será que ela foi treinada para a diversidade sociocultural brasileira? Tá? Isso, depois de você ter pensado se efetivamente ela é a melhor opção que você tem, né? Se eticamente é a melhor forma de você pensar isso. E se você quer utilizar um serviço digital, que você precisa de uma série de outros dados, será que esse serviço ele pode ser distribuído de uma maneira inclusiva para a sociedade como um todo? Será que o fato de algumas pessoas não necessariamente ter acesso à melhor internet, melhor conexão, será que a pessoa tem acesso ao melhor smartphone? Será que é compatível o serviço
com o conteúdo geral da população. Então, tem todos esses elementos que são relevantes, que levam do ponto de vista de diversidade e de inclusão. Então, você tem uma série de outros aspectos éticos que estão presentes aí na sociedade e que não necessariamente são pensados para aquelas pessoas que estão concebendo, que estão desenhando essas ferramentas, e também não para as pessoas que estão implementando ou desenvolvendo essas ferramentas que necessitam de dados pessoais, né? Parece que tem algumas pessoas fazendo umas perguntas. Que a Patrícia está dizendo, eu vejo que infelizmente muitas pessoas não têm conhecimento mínimo sobre quanto seus dados são armazenados e o que pode ser feito por eles. A LGPD está aí, mas quantos leem os termos? Realmente, os termos são um aspecto da transparência, né, em que você possibilita que as pessoas tenham maior controle sobre os seus dados, né? Então, quando você tem maior transparência, quando você entende mais os impactos e os riscos que utilizar um determinado serviço, utilizar uma determinada ferramenta pode trazer para o seu dia a dia, essa pessoa tem muito mais controle, pode tomar uma decisão muito mais acertada com relação a se ela quer utilizar aquele serviço ou não, se ela quer participar daquela ferramenta, será que ela não pode trocar por outra? Será que ela não pode utilizar um serviço que demande menos dados ou que tenha um risco menor para os seus dados? Mas, claro, efetivamente, né, hoje em dia a gente utiliza tanto serviços digitais, tantos sistemas que efetivamente necessitam de nossos dados, e tantas vezes a gente tem que ler os termos, e muitas vezes esses termos são super chatos, super complexos, enormes, e utilizam uma linguagem tão difícil que as pessoas só entram naquela lógica de next, 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 ou seja, vamos, passa adiante, aceito termos, né? Então, não aquele aspecto de transparência, aquele aspecto ético de você ter mais acesso a essa informação acaba se perdendo, né? Então, efetivamente, a mera existência de termos de uso, de políticas de privacidade, não é suficiente. A ideia justamente da LGPD é justamente buscar, então, você obrigar aquelas pessoas, aqueles controladores, aqueles operadores de dados, a deixar mais claro, a ser mais transparente possível, a ter uma linguagem acessível e criar um design que possibilite, então, você ter mais acesso a essa informação e ter maior controle sobre os dados e os usos que esses dados podem vir a ter. Tem mais uma pergunta aqui, né, da Cláudia. O problema é que, se não colocarmos os nossos dados, não teremos o benefício, ficamos reféns. Muito bem, realmente, Cláudia, você está certa, existe um elemento de que, hoje em dia, muitas vezes a gente se sente numa situação de impotência frente à necessidade de entrega dos nossos dados, ou melhor, a necessidade de desfrute de um determinados serviços, e que se a gente não entregar, não fazer essa troca de entrega dos nossos dados para ter acesso a esse serviço, a gente fica sem nada, sem opção, como você bem colocou, ficamos reféns. Mas aí é que está. Na realidade, o que a gente precisa nesse momento é justamente discutir em que termos a gente vai fazer essa troca, né? O que efetivamente vai ser essa transparência? Será que é ético? Será que é efetivo a gente ter que ficar à disposição de serviços digitais, dessas empresas ou desses órgãos públicos, muitas vezes? Porque a gente tem que lembrar também que nós temos dados relacionados a esses órgãos públicos, que a gente entrega dados para a administração pública como um todo. Então, será que a gente vai ter que fazer essa troca de qualquer forma? Quais são os termos efetivos do que está por trás dessa troca efetiva? Tá? Então, vale a gente pensar que existe uma análise que tem que ser feita, tanto do ponto de vista do indivíduo, quanto eu efetivamente quero, que confiança eu tenho nessa empresa, que confiança eu tenho nesse órgão público que eu estou entregando meus dados, tá? E, por outro lado, tem o lado da empresa e do órgão público. Como eu posso fazer para utilizar de uma maneira segura, de uma maneira responsável, e também para chegarmos à lógica do dia de hoje, de uma maneira ética, esses dados? Será que eu estou sendo transparente o suficiente? Será que eu estou dando opção suficiente? Tá? E aí, para isso, nós temos, então, a autoridade
criada pela nossa LGPD, pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, como um intermediário possível, um facilitador, um educador e também um fiscalizador, né, para estabelecer, então, esse sistema mais confiável, mais seguro, mais disponível para as pessoas, realmente, que proteja, então, de uma maneira mais efetiva, responsável e saudável os nossos dados pessoais. Tá? Espero ter passado uma ideia interessante para vocês nos dias de hoje, de que nós temos que pensar que não só a regulação está aí para nos auxiliar, mas a regulação também tem que ser coligada com uma lógica de um pensamento ético, moral, que leve em consideração os riscos, a segurança e os diferentes valores que aí existem na sociedade para proteger os nossos dados, para proteger a nossa privacidade. E que não basta mais aquela lógica de dizer, olha, não tenho nada que esconder. Porque, na realidade, efetivamente, o uso de dados pessoais hoje está por trás de tudo. E pode realmente impactar em diversos aspectos o nosso dia a dia e a nossa vida. Tá bem? Muito obrigado, então. Por favor, possam falar com a gente no ITS Rio, podem entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Eu também me ponho à disposição para falar um pouquinho mais sobre diferentes assuntos.